Olá, eu sou Samitiba, psiquiatra, educador, colunista do UOL Educação, respondendo e-mails. E esse e-mail que eu vou responder veio assim, ó. Boa tarde, eu tenho um menino de 2 anos e ele tem uma personalidade muito forte, já sabe o que quer, porém é muito agradável, mas é birrento, grita por tudo quando contrariado, seja onde for, em casa, na rua. Castigo já fiz, já dei até palmada e nada funcionou. Ele simplesmente faz o que quer. E o outro menino de 9 anos fica acuado e fica com medo, então realmente está muito difícil a minha situação. Olha, o seu menino de 2 anos, ele está funcionando como se fosse filho único. Devido à distância, ele entra, ele domina, o mais velho já é grande, não tem lá o mesmo espaço que ele, então ele está entrando numa família de gente grande. Se não tomar cuidado, vocês vão deixar o filho fazer o que quiser. Chama-se crescimento silvestre, baseado no que uma criança quer e não no que os pais querem educar. Quando os pais querem educar, eu chamo de educação orquestrada. É um crescimento que o que não for adequado a gente corta e o que for adequado a gente ensina. Então a gente orquestra o crescimento. Crianças com 2 anos de idade, eles são só vontade, eles não têm ainda noção da outra pessoa e nós temos que ensinar. E a mãe, em geral, tem um péssimo costume de achar que o filho, porque já fala, já está pensando e não está. Nós temos que orientar o pensamento deles. Então, quando eles querem alguma coisa que nós não queremos que ele queira, quer pegar uma faca, quer enfiar o dedo numa tomada, quer fazer coisas perigosas, a mãe já comprou muitos brinquedos, ele quer mais um, aí faz birra, grita, e a mãe está perto e não sabe o que fazer, então fica dando atenção para o filho, e é justamente o que ele quer. Essa regra que o filho estabeleceu é para dominar você, mamãe. E mamãe anda entrando no jogo da criança. Então, não quer mais entrar nesse jogo, quer educar o filho, cada vez que ele fizer algo que você não concorda, você dá um gelo nele. Não tem que ficar perto, porque a presença física e o olhar são permissivos, estimulam o filho a reagir. Não faça isso e cruza o braço e fica olhando para ele, é isso que ele quer fazer. Isso eu falo muito nesse livro, Quem Ama Educa, sabe? Conceitos contemporâneos de educação, é uma formação de cidadãos éticos. Uma criança desse jeito não está tendo ética, não está respeitando o que precisa ser respeitado. Então, se ele não obedecer, você tem que fazê-lo obedecer. E não é repetindo, não. Porque a repetição, quando você repete uma ordem, você desautoriza a ordem que já deu. É como se apagasse, então. Então o filho fica esperando que você também apague essa ordem que está dando agora, então ele vai ficar só insistindo, até que uma hora você fica cansada, irritada, brava, começa a juntar uma torcida à sua volta, você começa a ficar constrangido e acaba cedendo. Não. Quando ele começar alguma coisa que não deve, você fala, não faça. E não só adianta falar não faça. Tem que dar uma outra contra-ordem, que é, agora você faça isso e faça outra coisa. Não pode, vai brincar para lá. Pronto, você falou que não pode fazer isso e vai brincar para lá. Porque se a gente fala não pode, ele não sabe o que fazer, vai voltar a fazer aquilo que estava repetindo. A todo não, nós temos que enfiar um sim para que ele faça o que é permitido e não faça aquilo que não queremos que ele faça. Então sai de perto, não olha para ele, e enquanto ele começa a fazer uma outra coisa. Começou a fazer, aí você pode chegar. Não começou a fazer, não chega perto. Ele chega perto, você saia de perto. Porque aí crianças gostam e só tem força se o adulto se ajoelhar. Se você não se ajoelha, ele fica lá sem saber o que fazer. Aí vai pedir para a mãe uma outra coisa. Aí você já dá uma dura nele. Não pode. Quando você funciona conforme os desejos dele, é como se fizesse isso. Imagina, mamãe, que você, seu filho de 9 anos,
e ele estão num carro, você está dirigindo. Aí esse de 2 anos fala, eu quero dirigir. Não, quero dirigir. Não, não pode, você é criança, começa a explicar, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí o que você faz? Para não passar vexame, está fechando o trânsito, todo mundo está olhando, fala, então você dirige. O quê? Você vai deixar uma criança dirigir um carro com os seus familiares dentro do carro? Você ficou louca. Então, toda mãe que solta as rédeas da educação nas vontades do filho, é como se estivesse entregando o destino da formação dele para as mãos dele. Não pode. Então, nós temos que dirigir, nós temos que fazer a educação orquestrada. E isso eu falo também no livro Família de Alta Performance. É um livro que ensina como você aplicar os conceitos que eu falo no livro Quem Ama Educa. Porque muitos pais, às vezes, sabem que é inadequado, mas não sabem como fazer. Por quê? Aprenderam assim, não faça isso, e não falaram o que deve ser feito. E eu, como educador, estou corrigindo os erros do passado, porque não é errando que a gente aprende, não. É corrigindo os erros. E estou ensinando a pais como não entrar mais na birra. E a família de alta performance, uma conduta que uma pessoa toma tem que ser boa para todas as pessoas da família. Então, se o mais velho começa já a ficar assustado e tem 9 anos, então o filho já está tumultuando a casa. Não pode. Ele tem que respeitar as regras da casa. Então, dê bola, dê atenção para o filho que está chamando, que ele precisa de atenção, que é o de 9 anos, e dê uma gelada nesse filho de 2 anos. Só assim a sua família vai conseguir viver em paz. Senão esse filho vai piorar e quando ele tiver vontades mais fortes, ele vai impor, ele vai se tornar o tirano. Isso que eu falo, geração tirana. E sabe de onde veio essa palavra? Uma gozação, uma brincadeira com os mineiros que eu faço, que eu falo assim, eles são tiranos porque fica tirando tudo da mãe. Tira o sossego, tira a paz, tira a tranquilidade, tira a boa vontade, não tira o amor, mas, olha, atrapalha muito, tá bom? Então, cuide bastante do que eu estou falando, leia os livros, você vai ver que é nessa hora que nós podemos mudar o rumo do futuro dele. Se ele continuar do jeito que está, ele vai se tornar um tirano. Se ele for educado, vai ser um cidadão, tá bom? Obrigado pela sua atenção e vamos em frente. Semana que vem tem mais. Até lá!